Namastê! Hoje estou aqui com o primeiro tema, depois daquela aula introdutória, desse nosso curso livre e aberto sobre mitos relacionados ao yoga. Para quem assistiu a aula introdutória semana passada, se não assistiu, vai lá, porque ela é importante para as demais, né? A gente deixou claro que o importante não é a valorização do mito no sentido de algo que traz uma mensagem simbólica, que tem uma importância cultural muito grande, mas o problema que nós estamos aqui listando, e vamos abordar vários casos assim, é tomarmos aquilo que é imaginário por real, aquilo que é simbólico por literal, ou aquilo que é propositivo, como se fosse descritivo, aquilo que é também uma narrativa que pode ser mítica e a gente tomar como histórica. Então, esse é o grande problema. E hoje, particularmente, o mito sobre o qual eu quero falar é o mito dos 7 chakras, assim descritos como algo real, que dispensa, vamos dizer assim, discussões a respeito, dispensa outras visões. Então, uma ideia muito recorrente hoje no nosso meio do yoga é de que nós temos 7 chakras e que quem se aprofunda nessas experiências, nas vivências, os percebe, os reconhece, trabalha com eles, alinha esses chakras, e que qualquer outra visão a esse respeito viria de alguém que não é capaz de ter essa percepção. Então isso cria inclusive uma diferença entre aquelas pessoas que se consideram mais aprofundadas no caminho e que são capazes de perceber o que outros não são. Como você não percebe os chakras? Como você não percebe que eles estão desalinhados? Enfim, é importante a gente frisar que, com relação a esse tema, primeiro, não é uma única versão que existe. Tá? A versão recorrente, que hoje nós adotamos e difundimos no nosso meio, é de que nós temos esses 7 chakras, que eu vou pegar aqui esse encarte, né, publicado por uma editora famosa aqui de São Paulo, que estão aqui mencionados ao longo de um eixo longitudinal do nosso corpo, não é ao longo da coluna, é bom que se diga, porque o eixo longitudinal do nosso corpo, na região axial do mesmo, ele é uma linha hipotética, né, que conecta o centro do nosso assoalho pélvico ao topo da nossa cabeça. Então, esta linha, que é de fato o nosso eixo longitudinal, é a linha, inclusive, onde está o centro de gravidade, e ela passa à frente da coluna, tá? E ela passa por dentro do corpo, tendo a mesma quantidade de massa nesse corpo à frente e atrás dela, do lado direito e do lado esquerdo dela, tá? Essa linha também vai além da coluna, porque ela atravessa a cabeça. Portanto, o primeiro erro aí conceitual é dizer que os chakras estão ao longo da coluna, tá certo? Mas, sim, estão alinhados com a coluna, pelo menos de algumas perspectivas de observação, como, por exemplo, quando observa a pessoa de frente, né? Os chakras estão alinhados com a coluna, embora a coluna possa ter seus desvios, né? E esse eixo longitudinal do nosso corpo, ele é um eixo, né, realmente vertical, tá certo? E daí essa visão de que nós temos 7 chakras, ela vai nomear esses chakras desde a base. Então aqui vamos assumir uma postura meditativa, e você imagina que está visualizando os chakras em mim, o primeiro aqui acima do assoalho pélvico, Muladhara, o segundo no centro do baixo ventre, Swadhisthana, o terceiro no centro do alto ventre, Manipura, o quarto no centro do tórax, Anahata, o quinto no centro do pescoço, na região da laringe, Vishuddha, o sexto entre os olhos, ou as sobrancelhas, melhor dizendo, mas lá dentro da cabeça, o Ajna, e o último, sétimo, aqui no topo da cabeça, nessa sutura interparietal. E aí se fala do Sahasrara Chakra, tá? E esses chakras todos têm seus símbolos, as mandalas, né, que os representam, são associados a cores, a elementos da natureza, a sons bidya mantras e dentre outras associações que se fazem, inclusive dentro da mitologia hindu, com deuses e deusas. E tudo isso é perfeitamente válido. Esta é uma versão muito conhecida e importante, e não estou desqualificando-a. Só estou querendo lembrar que, assim como quando a gente fala de religião, existem muitas religiões, e se eu me apego à minha, automaticamente eu deixo
né, de considerar quaisquer outras possibilidades. Então, se eu falo que só minha religião salva, só ela, né, traz o caminho, eu estou automaticamente dizendo que as outras estão erradas, são outros caminhos que não levam ao mesmo lugar, né? Da mesma forma, se eu digo que esta é a concepção correta de chakras, eu descaracterizo, ou de certa forma desqualifico as demais, como não sendo verdadeiras. E é muito importante que se diga que houve uma evolução nesse conceito quando se fala de chakras ao longo da história. Só para se ter uma ideia, tá? A gente lembra que no Rig Veda a palavra chakra já aparece, isso muito tempo atrás, mas não com a conotação que a gente dá de centro dentro do corpo, não seria um corpo sutil. Então aparece como um símbolo de um ritual védico do fogo, né? Então não tem nada a ver com esse conceito de chakra que vem a surgir depois. Esse conceito, ele surge de fato na tradição tântrica, já num período equivalente à Idade Média Ocidental. E a primeira menção de chakra, que vale a pena a gente destacar aqui nesse histórico, já é do século VIII da nossa era. E está num texto chamado Revajra Tantra. É um texto que está ligado à tradição budista tântrica. E quando ele descreve os chakras, primeiro ele não dá esse nome, ele fala chakra, que é um termo de origem Pali. O Pali é o idioma adotado normalmente pelos budistas, né, historicamente, ao invés do sânscrito, uma língua mais popular da Índia Antiga. Tá? E ao falar dos chakras, ele descreve 4 chakras. Só 4. Tá? Depois, pouco tempo depois, tem o Kubidya Kamatra Tantra. E nesse texto se descrevem 5 chakras. 5. Tá certo? E esses 5 chakras, esta visão de 5 chakras, se popularizou muito nesse período medieval. No período em que, de fato, esses mestres tântricos faziam práticas trabalhando com esses centros, digamos assim, como referências para a autoobservação e para a prática meditativa. Então, eles eram dhyanishtanas, lugares para se concentrar a atenção nessas práticas. E a gente não pode dizer que eles estivessem errados ao considerar só 5 chakras, sendo pessoas que se aprofundavam tanto nessas experiências, muito mais do que costumamos fazer hoje, tá? E para eles fazia muito sentido essa abordagem de 5 chakras. Depois temos um outro texto importante, escrito pelo Goraknath, do século, acredita-se, 10 ou 11 da nossa era, que cita 9 chakras, Siddha Siddhanta Padhati. E daí você vai falar, puxa, então se o outro está errado porque só enxergou 5 quando existem 7, talvez na perspectiva do Goraksha, quem está errado seríamos nós, né, que só enxergamos 7 onde tem 9. Ou seja, essa questão numérica também a gente tem que tomar um cuidado para não nos trairmos com esse tipo de conclusão precipitada. Tá? Então, nesse texto, 9 chakras são apresentados. Depois, lá no século XVI apenas, mais precisamente em 1577, essa obra está realmente datada, temos o Tratado de Purnananda. E este tratado é o que descreve 7 chakras, tal como nós conhecemos. Tá certo? Nessas mesmas localizações, com essas designações. Um texto de yoga muito conhecido, de Hatha Yoga, desse mesmo período, também vai apresentar essa versão de 7 chakras, do texto chamado Shiva Samhita. Talvez esses 2 textos tenham tido uma influência muito importante para o que veio a posteriori. Porém, durante muito tempo, diferentes versões parecem ter convivido. Tá? Só que no século XX, o que acontece? A gente tem o John Woodruff, que foi um importante estudioso, ele traduziu esse tratado de Purnananda. Ele traduziu em 1918 e difundiu essa tradução. Um outro importante estudioso, teosofista, Leadbeater, ele escreveu um livro sobre chakras, em inglês, The Chakras, em 1927, também falando dos 7 chakras. Tá? E alguns místicos ocidentais, ou mesmo indianos que tiveram acesso a essas obras, começaram também a escrever alguma coisa sobre os chakras, colocando como, de certa forma, a versão dominante, essa versão de 7 chakras. Aí, quando, já na segunda metade do século XX, outros autores começam a escrever sobre chakras e difundir essas visões, a visão que vai realmente sendo aquela dominante, mais uma vez, é essa versão de 7 chakras, como, por exemplo, o best-seller norte-americano, Wheels of Life, né, Rodas da Vida, de Anodea Judith,
ela publica em 1987 esse livro falando dos 7 chakras, associando-os a uma série de coisas, tá? E daí a gente vai ficando cada vez mais com essa ideia de que esses 7 chakras são assim, eles estão aqui, né? A gente tem que tentar percebê-los. E aí eu coloco uma questão: será que nós temos que tentar percebê-los porque eles já estão aqui? Ou será que nós percebemos algo no nível desses chakras exatamente porque nos concentramos aí? E ao nos concentrarmos numa região do corpo, de fato, teremos a percepção de sensações advindas dessa região, tá? Enfim, eu acho muito interessante a versão do Christopher Wallace. Christopher Wallace, né, é um estudioso muito conhecido do Tantra, norte-americano também, em que ele diz que os chakras devem ser entendidos por nós não de modo tão literal, e muito mais como prescritivos do que descritivos, ou seja, não estão descrevendo uma realidade que existe a priori, eles estão prescrevendo alguma região do nosso corpo para que a gente ali leve a nossa atenção enquanto estamos buscando essas experiências, isso dentro de um certo alinhamento com um eixo do nosso corpo que não está associado à dualidade, porque não é nem direito, nem esquerdo, não é nem solar, nem lunar, e assim por diante. Corroborando essa ideia também, o grande estudioso George Feuerstein, ele fala que os chakras devem ser entendidos como dhyana-sthanas, né, no dicionário por ele escrito de Yoga. E assim, nessa linha, muitos acadêmicos têm trabalhado hoje para tentar desconstruir essa visão, de certa forma, muito recorrente, dos chakras como algo inquestionável, sendo esses 7, até aquele símbolo, tem que ser daquele jeito, tem que ser aquela associação com aquela divindade, né? Sendo que você tinha até chakras na tradição budista que não estão ligados às divindades hindus, como eu aqui comentei, tá? E até algumas ideias no misticismo ocidental contemporâneo que vão muito além disso. Por exemplo, chakra desalinhado, chakra que está girando para o lado errado. Isso não vem da literatura tradicional, isso não vem das experiências dessas comunidades medievais indianas, tá? Isso é algo já que é decorrente dessa visão ocidental contemporânea, do misticismo ocidental, do modo como ele pega emprestados esses conceitos e os ressignifica na nossa realidade contemporânea, inclusive de acordo com muitas das aspirações e expectativas que nós, ocidentais contemporâneos, temos desses conhecimentos. Tá certo? Bem, então isto é o que eu tinha para hoje nessa aula. Agradeço a sua participação. Dá um like se você gosta. Namastê.